A paz do Senhor, juvenis, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a professora Cristina. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Otávio. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Ana Clara. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, estamos em Cariacica, estado do Espírito Santo, Brasil. E você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. E você, nosso aluno, é uma honra ter você aqui conosco. Aproveita esse momento para comentar, curtir esse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E nós estamos hoje, juvenis, na nossa lição de número 6. A revista desse trimestre fala sobre andando em amor e hoje especificamente nós vamos tratar sobre o amor não arde em ciúmes. E agora a gente vai orar para dar início à nossa aula. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por essa aula que o Senhor nos deste. Abençoe todo mundo que vai ouvir, todos os visitantes, abençoe todos os professores. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais uma leitura bíblica em classe com vocês. A leitura de hoje se encontra em João 3, de 22 a 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Tchau! Então, juvenis, nós vamos tratar hoje sobre os ciúmes. Olha, o ciúmes, ele é destrutivo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, os ciúmes, apodrece os ossos, diz a palavra de Deus. O ciúmes, ele corrói por dentro. Ele gera insegurança e até gera doenças emocionais e doenças físicas. O ciúme também, queridos juvenis, gera violência, o ciúme gera divisão. Veja, Caim matou Abel porque ardeu em ciúmes, diz a palavra de Deus. O ciúme impede a maturidade espiritual. Nós precisamos vencer os ciúmes. Como nós vencemos os ciúmes? Bem, reconhecendo e confessando os nossos pecados. É importante olhar para dentro de si em saber se há ciúmes dentro do nosso coração. É importante admitir também que os ciúmes não vêm de Deus, mas vêm da carne. E nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, encher o nosso coração da verdade de Deus, para que nós possamos então vencer o problema chamado ciúmes. Uma das coisas mais importantes é orar uns pelos outros, porque ao orar nós iremos nos libertar de toda a faceta dos ciúmes. Diz a palavra de Deus que o verdadeiro amor expulsa a insegurança e a comparação. Por que comparação? Porque o ciúmes, ele gera desconfiança. O ciúmes gera o medo. Mas o amor, ele alegra o nosso coração e traz paz. Então, quem ama não compete. Quem ama não tem ciúmes do outro. Quem ama, celebra. O ciúmes, queridos juvenis, é uma prisão que corrói o coração e destrói os nossos relacionamentos. Mas ele é vencido quando conhecemos a sua raiz, buscamos a renovação pelo Espírito Santo e cultivamos a gratidão a Deus. O amor de Deus é a chave que liberta todo ciumento.
ele tira o medo, ele gera segurança e ensina a celebrar a vitória dos outros. Ciúme é um sentimento normal, mas em certa proporção ele se torna perigoso. Vamos ficar atentos à lição. O ciúmes é um estado emocional que tem relação ao medo de perder uma pessoa ou que a pessoa amada dedique o seu afeto a outra pessoa. No Antigo Testamento, esse termo também era utilizado para descrever inveja, ciúme, zelo. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 13:4, ele indica um termo mais específico. Em 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Estamos aqui com a Lara, Lara. Para você, qual o perigo do ciúme? o ciúme tira o lugar do Senhor, nosso coração rouba o lugar dele, que deve ser em primeiro lugar, e gerar amargura, insatisfação e outras coisas muito ruins. Pais juvenis, estamos aqui com a Lívia, Lívia. Para você, qual o perigo do ciúme? Pra mim, o perigo do ciúme, além do fato do ciúme ser um sentimento pecaminoso, ele tira o lugar de Deus no nosso coração. Estamos aqui com a Manu, Manu. Para você, qual o perigo do ciúme? o ciúme é um sentimento que, vamos dizer que é possessivo. Isso tira o lugar de Deus do nosso coração. Que legal ver o Juvenis participando da nossa aula. Eu também quero dar uma resposta sobre essa pergunta. O ciúme é um peso, mas o amor traz segurança e liberdade. Então, se você entregar isso a Jesus, ele vai encher o seu coração de paz e confiança. Por quê? Porque o ciúme nasce do medo de perder alguma coisa. Mas Deus já garantiu que você é precioso para Ele. Então você não precisa ter medo. O segredo, então, juvenis, é aprender a celebrar a vitória do outro em vez de competir uns com os outros. E nós vamos ver também a diferença entre o ciúme natural e o ciúme patológico. Quando a gente entra no ciúme natural, a gente vai falar de um ciúme zeloso, um zelo. E o que é o zelo na Bíblia? O zelo é um cuidado intenso, é uma dedicação santa para proteger alguém ou alguma coisa que tem valor diante de Deus. E nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 5, que Deus é um Deus zeloso, porque Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. É sobre esse zelo que nós estamos falando. Paulo disse em 2ª Carta aos Coríntios 11, versículo 2, que sinto por vós um zelo de Deus, ou seja, uma preocupação santa pela pureza da igreja. O zelo, ele é positivo quando ele nasce do amor juvenil, da responsabilidade e da verdade. Agora, o que é o ciúme patológico na Bíblia? O ciúme é uma paixão pecaminosa, fruto da carne. Ele vem da insegurança, do medo de perder, da comparação com o outro, pode gerar inveja, contenda, divisões e até violência. Em Tiago 3, versículo 16, diz bem assim: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. E com isso nós estamos vendo que o ciúme patológico, ele é destrutivo. Ele não protege, mas controla e sufoca e adoece qualquer relacionamento. E a diferença essencial do zelo bíblico e do ciúme patológico é que o zelo bíblico nasce do amor, ele protege, ele edifica, ele preserva, enquanto o ciúme patológico, ele nasce do medo e da carne, ele controla, ele destrói e ele adoece as pessoas. Isso aí, Otávio. E o ciúme patológico, ele não tem sentido. Ele é uma mistura de sentimentos de ódio, tristeza e insegurança e a necessidade de posse e controlar alguém. E agora vamos ver também que dentro dos ciúmes temos a dependência emocional. E qual é o problema? Quando alguém se prende de forma doente a outra pessoa, coloca nela o lugar que só Deus deveria ocupar. Isso gera sufocamento e perda da identidade. E a Bíblia mostra que o homem e a mulher, mesmo sendo feito de uma só carne, no casamento, mantém sua individualidade diante de Deus. Muito bem, Otávio. Então, como resolver biblicamente isso? É reconhecer a idolatria emocional,
que é, na prática, transformar uma pessoa em ídolo. Isso mesmo, Otávio, e é um perigo juvenil, porque sabe, Ana, pastor, nós temos que tomar muito cuidado, porque quantos ídolos nós formamos em nosso coração? Nós idolatramos os nossos pais, nós idolatramos às vezes até colegas, Ana. Nós idolatramos um cabelo, nós idolatramos uma roupa. Juvenil, cuidado com o seu coração, você precisa vigiar. E a melhor maneira de cuidar do seu coração é estar em dia com o seu devocional, é estar em dia com a sua oração, não é isso, Ana? É isso mesmo, Cristina. A dependência emocional, ela não está somente nos casais, ela também está presente nos amigos, nos familiares e também nos relacionamentos entre pais e filhos. Juvenil, nós devemos entender que a nossa felicidade não está baseada em outras pessoas, mas sim somente em Deus. E Ana, a Bíblia também fala em Deuteronômio 6:5 que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E assim, o primeiro passo é colocar Deus no centro da nossa vida emocional. E o outro é entender que cada um é responsável por si. Como diz em Gálatas 6:5, cada um levará o seu próprio fardo. Isso significa que cada pessoa tem sua identidade, suas escolhas e responsabilidades diante de Deus. A paz do Senhor juvenis, meu nome é Rafaela e hoje estamos aqui para o Caminhando pela História. E hoje vamos falar sobre os jovens de Deus que venceram os ciúmes e viveram para a glória de Deus. Primeiro, George Whitefield, que nasceu em 1714 e morreu em 1770. Ele foi um dos maiores evangelistas da sua geração. Interessante que ele foi contemporâneo de John Wesley, ou seja, viveu na mesma época que ele. Enquanto milhares de pessoas se convertiam em seus cultos ao ar livre, outros pregadores olharam para ele com um olhar de ciúmes e rivalidade, tentando diminuir a sua influência. Mas Whitefield não caiu na armadilha da comparação. Ele declarou bem assim, que o nome de Jesus seja glorificado e não o meu. A vida de Whitefield foi uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo não precisa de reconhecimento humano, porque o céu já aplaude quando o nome de Jesus é exaltado. Segundo, George Miller nasceu em 1805 e morreu em 1898. Ainda jovem, ele abandonou a vaidade, também abandonou a busca por fama e reconhecimento. Pela fé, cuidou de mais de 10.000 órfãos, sem nunca pedir nada a ninguém, somente confiando em Deus. Foi criticado, mal interpretado e até ridicularizado, mas nunca deixou os ciúmes ou a comparação paralisarem a sua fé. Miller nos ensina que a verdadeira grandeza não está em aparecer, mas em obedecer, mesmo que ninguém veja, porque Deus sempre vê. Terceiro e último jovem, Hudson Taylor. Nasceu em 1832 e morreu em 1905. Ele foi um missionário que abriu o caminho para o evangelho na China. Foi rejeitado até mesmo por outros missionários, porque se vestia como chineses para ganhar a confiança do povo. Ele poderia ter se amargurado, mas preferiu ser humilde e fiel ao chamado. Taylor provou que o ciúme e a crítica não podem parar um coração inflamado pelo fogo do Espírito. Quando a missão vem do céu, nada consegue apagar a chama. Então, juvenis, fique com essa reflexão. Esses jovens de Deus nos mostram que o ciúmes é uma prisão que só gera amargura. Mas a humildade e entrega ao Senhor liberam poder, favor e frutos eternos. Enquanto o mundo compete por aplausos, nós vivemos para ouvir somente uma voz, a do Pai dizendo: servo bom e fiel. Então, juvenis, não desperdice sua energia comparando-se com outros. O mesmo Espírito que ungiu Whitefield, Miller e Hudson Taylor habita em você. Seja livre dos ciúmes, viva cheio do Espírito Santo. E para finalizar, deixe a sua vida ser uma chama que ilumina essa geração.
Então, juvenis, estamos vendo aqui que essa dependência emocional, ela surge de uma insegurança de baixa autoestima. Quantos juvenis estão vivendo assim, com essa baixa autoestima tão ruim, porque não conhece o amor de Deus, não conhece a graça de Deus, não tem um envolvimento com o Espírito Santo. Por isso é importante você se envolver com Deus, se envolver com o Espírito Santo, para que você não arda em ciúmes e possa viver a graça de Deus. E nós vamos ver também, juvenis, dentro dessa lição, sobre os relacionamentos abusivos. O que é um relacionamento abusivo? É aquele que é marcado por domínio, por controle, violência emocional, violência espiritual, violência até mesmo física, em vez do amor. Esse tipo de relacionamento não reflete o plano de Deus, que é baseado no amor, no respeito e na mutualidade. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, ele diz que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como resolver quando existe esse tipo de problema? É reconhecer que o abuso não vem de Deus, porque o amor, ele é paciente, ele é benigno, não trata com rudez, não procura seus interesses, não se irrita facilmente. Se não há amor bíblico, há distorção, ou seja, o abusador, a pessoa que está abusando, não está agindo segundo o Espírito, mas segundo a carne. Esse ciúmes doentio pode acarretar uma série de problemas para essa pessoa amada. Ela pode desenvolver ansiedade pelo mesmo de errar, ser criticada ou agredida, e essa pessoa provavelmente se tornará instável emocionalmente. E outro ponto importante é romper com o ciclo da mentira e com o medo. O abusador manipula a vítima e faz ela acreditar que ela precisa se calar. Mas a Bíblia diz, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que a vítima precisa expor a sua situação e procurar ajuda. E quem sofre o abuso, ela fica instável emocionalmente, ela perde a sua identidade. Então, juvenil, nós precisamos estar bem atentos a esses quadros, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para a gente não ser um abusador ou um que sofre o abuso. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o abuso é o que o pastor acabou de falar para a gente. O abuso, ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, emocional. Então, cuidado. A Bíblia não manda suportar as agressões, mas procurar refúgio e justiça. E vamos ver também, juvenis, que quando nós percebemos que estamos com esse pecado dos ciúmes, nós precisamos exercer o domínio próprio e a paciência. E o que é o domínio próprio? Ah, pastor, nós meninas sabemos muito bem, né, Ana, controlar a nossa paciência, o nosso domínio próprio. Será? Será? Você, juvenil, os rapazes, as moças aí, conseguem controlar aí o domínio próprio? Na verdade, conseguem ter o domínio próprio? Lembrando que isso faz parte do quê? Fruto do Espírito. O domínio próprio é a capacidade de controlar os desejos, os impulsos e as emoções segundo a vontade de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Sem o fruto, a pessoa se torna escravo da carne. E também, em Provérbios 25, 28, diz assim: como a cidade derribada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. E o que é a paciência? Fala um pouquinho, Ana. A paciência é a capacidade de suportar provocações, esperar o tempo de Deus e tratar os outros com mansidão. E aí, será que você tem paciência, juvenil? E você, Otávio, tem paciência? Tenho. E você, Ana? Sim. E a Bíblia diz em Romanos 5,4, a paciência produz experiência e a experiência, esperança. E agora vamos ver como exercer o domínio próprio biblicamente. 1. Rendendo a sua mente para Cristo. Como diz Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E também pode ser vigiando e orando. Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E também praticando a disciplina espiritual. Como diz em 1 Coríntios 9, do 27, jejum, oração, leitura da palavra fortalecem o espírito sobre a carne. Então bora praticar a disciplina espiritual. Olá, juvenis! Nós estamos aprendendo hoje
uma questão muito importante, como lidar com o ciúme. O ciúme é uma manifestação de desespero, de insegurança, de medo. É motivado pelo sentimento de inveja ou de uma dependência emocional de um relacionamento. Nós precisamos ter sentimentos saudáveis e evitar qualquer sentimento que destoa da verdade das Escrituras. O ciúmes é uma prisão. O ciúme deprime. O ciúme torna as pessoas vulneráveis. E o ciúme destrói nossa autoestima. Nós precisamos ter o cuidado para evitar esse pecado, porque o pecado do ciúme pode escravizar a mim e a você. As Escrituras são claras em dizer que nós devemos amar uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros, mas nós não devemos tornar nenhum relacionamento nosso centro de confiança. Então, o ciúmes é uma manifestação de idolatria que eu e você precisamos guardar o coração, porque quando você começa a alimentar o coração de ciúmes, você está destoando sua identidade, você não está sendo fiel a Deus e você está rebaixando sua autoestima. Deus tem tudo o que você precisa, Ele ama você e isso deve ser uma verdade absoluta, o resto não importa. O importante é que Deus ama você e ofereceu a você a salvação em Jesus. Deus abençoe. E agora vocês aí, juvenis, como exercer a paciência biblicamente? Confiando no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Suportando uns aos outros. Colossenses 3, do 12 ao 13. Olhando para o exemplo de Cristo. Hebreus 12, de 2 a 3, diz que Jesus suportou a cruz com paciência e mansidão. Mas para a glória de Deus, o verdadeiro amor é libertador. Sim, o amor é paciente, é benigno, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor não é controlador, o amor não é manipulador. Ele oferece às pessoas coisas maravilhosas. Jesus, com seu imenso amor, nos libertou. Não seja mais escravo juvenil. Então, juvenis, concluindo a nossa lição, a gente pode observar que o ciúme corrói o coração, destrói relacionamentos, mas o amor de Deus, ele liberta, ele ensina a respeitar, ele ensina a individualidade, ele fortalece nossas emoções, ele transforma relacionamentos em paz e confiança. Então, quem vive no Espírito aprende a amar sem dominar e esperar sem temer e a confiar também sem invejar. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Duda e estamos aqui para mais um quiz. E a pergunta número 1 é: o que revela quando um cristão alimenta o ciúme dentro do seu coração? A. Que ele deseja apenas mais atenção dos outros. B. Que ainda não amadureceu espiritualmente e permite que a carne governe suas emoções. C. Tem um zelo santo que precisa ser reconhecido. Ou D. Que o ciúme é natural e sempre fará parte da vida cristã. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, que ainda não amadureceu espiritualmente e permite que a carne governe suas emoções. Pergunta número 2. Qual a diferença essencial entre o zelo verdadeiro e o ciúme doentio? A. O zelo vem do amor e preserva, enquanto o ciúme nasce do medo e destrói. B. O zelo e o ciúme são iguais, só variam a intensidade. C. O zelo é prejudicial, mas o ciúme pode fortalecer relacionamentos. D. O zelo protege e o ciúme também, desde que não seja exagerado. Tempo na tela. Tempo errado, a resposta certa é a letra A. O zelo vem do amor e preserva, enquanto o ciúme nasce do medo e destrói. Pergunta número 3. Por que a dependência emocional pode se transformar em pecado diante de Deus? A. Porque a pessoa valoriza demais quem ama. B. Porque coloca alguém no lugar que só pertence ao Senhor, transformando-o em um ídolo. C. Porque decide ser leal a uma amizade acima de tudo. Ou D. Porque sente necessidade de estar perto de quem gosta. Tempo na tela. Tempo encerrado, e a resposta certa é a letra B. Por colocar alguém no lugar que só pertence ao Senhor, transformando em um ídolo. Pergunta número 4. O que o amor verdadeiro faz diante das conquistas do próximo? Letra A. Permanece neutro, sem se importar. B. Compete para mostrar que também pode conquistar. C. Sente ciúmes, mas esconde para não perder o vínculo. Ou D. Celebra com alegria, porque não enxerga o outro como rival. Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta certa é a letra D. Celebra com alegria, porque não enxerga o outro como um rival. E por último, pergunta número 5. Qual a atitude correta contra um relacionamento marcado por ciúme e controle? A. Aceitar em silêncio, acreditando que é isso que prova o amor. B. Revidar com a mesma intensidade para não sair perdendo. C. Reconhecer que ali não há amor verdadeiro e buscar ajuda e liberdade em Deus. Ou D. Permanecer no relacionamento esperando que a pessoa mude sozinho. Tempo na tela. Tempo encerrado. E a resposta certa é a letra C. Reconhecer que não há amor verdadeiro e buscar ajuda e liberdade de Deus. Esse foi o nosso quiz. Espero que você tenha acertado todas as perguntas e beijo! Para finalizar a aula, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa aula que o Senhor nos deu. Que esses ensinamentos possam estar em nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. E que através de nós, meu Deus, o Senhor possa fazer grandes obras. Em nome de Jesus, amém. Tchau, Juvenis! Tchau, Juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Ana Clara. E junto nós somos... Lucas, tô brincando, não começa não, hein? É só pra distrair a Ana Clara. Obrigada. Não, mas Aproveita que você vai comentar, depois você falou, vamos comentar Beleza. 2 vezes. Posso comentar só? Voltar só no comentário? Começa do começo. Eu não lembro como eu comecei. Então começa. E acesse nosso canal no YouTube. Ai, desculpa. Tá.
e acesse o nosso canal no YouTube. É o tubo. Para! O nosso canal no YouTube. E o nosso canal. E aí, será que você tem paciência, Juvenil? Você tem paciência, Pastor Jefferson? Vamos, gente, brincar um pouquinho. E você, Otávio, tem paciência? Tenho. E você, Ana? Sim. Pastor? Eu não tenho, não. Tô precisando. Muita paciência. Eu misturei tudo aqui, mas tá acabado. Então, Juvenis, concluindo a nossa lição. Eu ia espirrar com é a todo paciência mundo. que eu preciso, Ana. Bora lá. Nós somos super pacientes. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.